Paz seja convosco. Paz seja convosco. Nos meios? Nos meios. Quero te ver, quero te ver, quero te ver. Sem santidade ninguém verá Deus, hein? Não é só você falar, eu quero, eu quero, eu quero, não, hein? Na feira você fala, quero 1 quilo quero 1 quilo de tomate. Aí o cara dá 1 quilo de tomate pra você. Eu quero uma pizza. Eu quero te ver. Tem que ralar, viu? Santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na presença do Senhor. O povo está atacado lá, né? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos junto a Ele, buscando a adoração, buscando realmente a sua face, conhecê-lo mais, para que podemos realmente vê-lo. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema caridade piedosa. Caridade, ser benevolente diante das necessidades do próximo. Piedade, você fazer isso com a motivação correta diante da palavra de Deus. Caridade piedosa, ser benevolente com o próximo, com a motivação de glorificar a Deus e não esperar nada em troca. A adoração no Antigo Testamento tinha os sacrifícios como a maior forma de adoração, de expressão. Era o momento em que as pessoas elas novamente se relacionavam, estabeleciam um elo de ligação com o Pai. Não eram sacrifícios com o objetivo de inflar o ego do doador. O sacrifício que não era feito de coração não era aceito. Qualquer recompensa a Deus seriam negadas se a oferta não partisse do coração. Um coração que é enganoso, mas que ele pode ser motivado sim a fazer o que é certo. Os sacrifícios oferecidos por causas egoístas configuravam atitudes hipócritas. Nós falamos um pouco sobre a questão da hipocrisia e vamos falar mais um pouco no dia de hoje. O título da palavra de hoje é Como Não Orar. É o que Deus tem feito através de Cristo nos evangelhos, nessas passagens do Sermão do Monte, em que ele mostra o errado e depois mostra o certo. O errado e o certo, e novamente ele começa falando sobre como não orar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versos de 5 a 8. Você vê como é o engano da palavra que não é a palavra. Provavelmente no título desse bloco está escrito o quê? Como se deve orar. Não, é como não se deve orar. Se você for olhar dessa maneira que está falando aqui, você vai querer repetir o que está errado. Então é como não se deve orar. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 5 a 8. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos pela tua palavra que nos alcança nesta noite. Pedimos que o teu Espírito Santo sonde os nossos corações, que nós tenhamos, Pai, o nosso coração aberto para o ensino da tua santa e bendita palavra. E peço que o Senhor me capacite, Pai, segundo o teu querer e vontade, para que eu possa ser um instrumento segundo o teu querer. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Cristãos oram, ou deveriam orar. A forma de nós falarmos com Deus é através da oração. Não existe outra forma.
Deus falar conosco, tem várias formas, vários meios de Deus falar conosco, mas nós falamos com Deus apenas através da oração. Oração é a nossa conversa com Deus. Há poucas áreas na vida espiritual em que precisamos de mais instrução e encorajamento do que oração. Porque oração é algo que você está falando, entre aspas, no vazio. Você não consegue ver a parte que está conversando com você ou está ali em contato com você, e você simplesmente, pela fé, continua falando. E para o mundo é como se fosse uma coisa de louco. Você está falando, e você não ouve, pelo menos via de regra, a resposta de Deus. E a oração, ela tem sido feita de uma maneira errada muitas vezes. Eu passei pelas camadas da igreja pentecostal, neopentecostal, reformada, e a gente vê que tem muito ensino errado. E a gente procura falar com Deus como se a gente estivesse falando com o humano, com o brother, e não com o Altíssimo. Nessa breve passagem, Jesus nos diz como não devemos orar. É uma exortação às pessoas como elas não devem fazer. Anteriormente, ele havia afirmado que nossas contribuições deveriam ser feitas em secreto, a fim de honrar a Deus, e não em público, para recebermos o louvor dos homens, e a temática foi cuidado com a motivação do seu coração. De você fazer algo simplesmente para que as pessoas olhem para você. As pessoas oram para receber reconhecimento dos outros? Claro que recebem. Quanto mais alto você orar, e aí eu acho que foi o Wallace que falou que a pessoa vem ali alegre, feliz, sapateando. A gente não vê sapateamento dentro das Escrituras Sagradas. A gente tem que tomar cuidado, porque essas expressões de espiritualidade, elas não estão nas Escrituras. E as pessoas, elas simplesmente ficam criando novas formas de chegar-se a Deus, que Deus não está dizendo que é correto segundo as Escrituras Sagradas. Se eu quero falar com uma pessoa, eu tenho que usar os elementos que são disponibilizados para mim e não ficar inventando outros. Agora Jesus Cristo expande o tema, falando não só das ofertas, mas também em relação à oração. Não devemos orar para que as pessoas nos vejam. Não devemos orar para que as pessoas nos reconheçam como mais espirituais. Não devemos orar para receber algo em troca. Não é uma troca em que você dá um dinheiro e recebe alguma coisa em troca. A adoração, ela é espontânea, no sentido de você fazer porque você está borbulhando no seu coração, de tal forma que você precisa colocar para fora. E nós temos que aprender o que é uma oração espontânea. Não engessada necessariamente por versículos bíblicos, mas pode ser. Também não excedentemente, somente espiritual, em que nós manifestamos apenas o nosso coração e não falamos nada da Bíblia. Tudo é uma questão de equilíbrio. Conta um pastor que, quando ele estudava teologia, foi-lhe dada a seguinte incumbência: retratar a figura do pastor segundo os dias de hoje. E foi orientado que ele deveria ir para revistas, que ele iria ir para jornais e ver o que as pessoas falavam do pastorado. E ele chegou à conclusão que pastores, eles eram reputados como pessoas com a cara fechada, ranzinza e que só dá bronca. E hoje é uma coisa que é transferida para toda a igreja. As pessoas não conseguem ver uma pessoa que está dentro da igreja como uma pessoa feliz e alegre, como o Alice falou. Porque você está sempre murmurando, está sempre reclamando, você nunca glorifica ao Senhor, você não consegue reconhecer nada de bom que acontece na sua vida, e você, junto das pessoas do mundo, você é igual a eles. E é aquilo que o Alice falou, nós temos que demonstrar alegria e felicidade em servir ao Senhor, porque nós temos um Deus que Ele é soberano e cuida de todas as coisas. É claro que você está passando por um momento de luta e dificuldade, é para você estourar rojão, não é isso. Mas você tem que entender que o Senhor está controlando todas as coisas. E isso vai aformosear o seu rosto. As pessoas vão olhar e falar assim: nossa, apesar do que ele está passando, do que ela está passando, ele confia, ela confia em Deus. E ele consegue transparecer essa paz e essa tranquilidade. Receio que a caricatura de pessoas ranzinzas, rabugentas e reclamonas sejam exatamente a figura da igreja de hoje.
No outro lado, as pessoas elas querem mostrar uma adoração extravagante que não está na palavra de Deus, em que as pessoas elas pulam, dançam e rodopiam e fazem todo tipo de coisa, é cara subindo na coluna, e Deus não está olhando para aquilo e fala assim, onde está isso que eu pedi? As pessoas elas faziam esse tipo de coisa no Antigo Testamento. Eu queria oferecer um sacrifício a Deus, e ia lá e matava meu filho, derramava o sangue dele para Deus. Nunca pedi isso. Isso não é aceitável ao Senhor. Conforme já vimos, a hipocrisia de você querer fazer as coisas para receber louvor dos homens é algo que faz com que a igreja, diante do mundo, ela seja uma igreja doente. As pessoas veem-nos como pessoas doentes. Elas não conseguem entender a beleza de você estar na casa do Senhor simplesmente por 1 hora, 2 horas, glorificando o nome do Senhor, porque elas não veem esse mesmo manifestação na sua vida durante a semana. Não veem pessoas que são bondosas, não veem pessoas que são cordiais, que são pessoas gentis e abençoar vidas, como eu contei hoje pela manhã. Eu conto não para me engrandecer, em que você vai lá e dá uma garrafa de água para uma pessoa, você vai lá no mercado, a pessoa identifica que você está fazendo uma coisa diferente. Não é para você receber o louvor, mas a pessoa ela consegue identificar que há algo diferente ali, ela vai falar assim, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer esse Deus que você serve. Tudo começa dentro dessa igreja a partir de um núcleo que chama-se Felipe. Se o Felipe ele não demonstrasse de alguma maneira que na vida dele, na casa dele, na família dele, tivesse alguma luz de Cristo, talvez nenhum de vocês estivesse aqui. Estamos aí com o Carlos e a família dele, porque eles estão olhando para o Alice e para a Ingrid e para a família e estão vendo alguma coisa de positivo. Porque se o pau estivesse quebrando lá, o Carlos ia falar assim, é nunca que eu vou lá, porque se ele é crente, o Alice é crente, ele está fazendo o que ele está fazendo, é isso que eu não quero. O cristianismo ele tem a ver com essa forma de você agir, em que você não faz com a motivação de impactar pessoas, mas que você impacta pessoas. O teu jeito de agir e falar tem que impactar pessoas. O Senhor nos adverte a não ostentarmos piedade durante o mundo. E aí no verso 5 fala, e quando orares não serei como os hipócritas, porque gosto de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. E a solução não é deixar de orar. A solução é você orar de uma forma correta. E na sequência ele fala, em vez disso, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, oras ao teu pai que está em secreto, e o pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Você vai alcançar a bênção solicitada a partir do momento em que você se dedica com o Senhor em secreto. Não quer dizer que não pode haver uma oração compartilhada, não quer dizer que você não pode trazer o tema para a igreja, não é nada disso, mas o foco do seu relacionamento é dentro do seu secreto. É você e Deus. Você tem um local secreto? Você tem um tempo de separação com o Senhor? Ou o seu tempo ele começa na correria e ele continua na correria? Cada vez mais o tempo ele vai se encurtar. Cada vez mais você vai perceber que os anos vão passar cada vez mais rápido. Está aqui o Nicolas correndo atrás do Joaquim, daqui a pouco o Joaquim está sentadinho ali, igualzinho o Pedro, com a mão no queixo, meditando, espiritualmente meditando, não, Pedro? Olhando assim e tal, pensando no além. Os pagãos são historicamente conhecidos por entoar mantras. E as pessoas de hoje em dia também repetem sílabas sem sentido a fim de atingir uma transcendência mística. Se você não sabe orar em línguas, fala Balahaus, glória a Deus, e chega uma hora que você vai falar e você não entende. E as pessoas elas ficam querendo tentar demonstrar uma espiritualidade que ela é superficial e vazia. Porque se você falar o chupa Balahaus rapidamente e você não for uma pessoa bondosa diante das pessoas, as pessoas não vão te reconhecer como uma pessoa espiritual. E aquilo não vale nada. As orações têm sido usadas como fórmulas mágicas para alterar o meio ambiente ou circunstâncias. A sua oração não muda as coisas. Você não tem como fazer que Deus mude o plano dele. Porque você não vai trazer uma nova questão. Quando você tem um processo na justiça e o advogado tenta abrir novamente o processo, ele tem que trazer uma nova situação.
um fato diferente. E você nunca vai trazer um fato diferente a Deus. Nunca você vai dar uma alternativa para Deus que seja melhor do que Ele já tem. E para que eu vou orar? Obediência. Ele manda orar. Nós já trabalhamos a questão da vontade permissiva, da vontade decretiva de Deus. E dentro da vontade permissiva dele, sim, ele pode usar a sua oração como uma forma de agir de uma maneira diferente. Mas você não muda o coração de Deus. Ninguém tem esse poder de mudar o coração de Deus. Portanto, vós orareis assim, e é algo para a semana que vem, mas apenas uma abertura. Jesus não ensinou que devemos empregar essas mesmas palavras, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele existe para que você possa também repeti-lo, não há problema nenhum. A palavra vem dizendo que a gente tem que tomar cuidado com vãs repetições. O que são vãs repetições? Dentro do contexto evangélico, nós temos uma questão que é, nós devemos orar, mas nós não podemos rezar. Dentro do catolicismo romano, você reza, mas você não ora, sendo que as duas coisas são as mesmas. Tanto orar como rezar é a mesma coisa. Seria um absurdo estar um texto nas Escrituras Sagradas, em que o próprio Filho de Deus diz que nós devemos orar daquela maneira, e nós não podemos orar. Ah, se eu orar o Pai Nosso, ou se eu rezar o Pai Nosso, eu estou usando de vã repetição. Você usa de vã repetição quando você não sabe o que você está falando. Você não medita em cada palavra que está sendo falada. E é algo que nós já falamos no discipulado, a maioria aqui passou, em que nós vamos fazer um reforço na semana que vem. Fazer a oração do Pai Nosso pode se transformar em uma prática automática e vã, à semelhança dos encantamentos mágicos e mantras utilizados pelos pagãos. O que é isso, pastor? Se você é uma pessoa que ora ou faz a oração do Pai Nosso sem meditar, mas que simplesmente você sai repetindo, é a mesma coisa que uma bruxaria, a mesma coisa que qualquer outra coisa. As pessoas, elas usam a palavra de Deus como uma forma de alcançar vidas, mesmo que elas não entendam se aquilo é bíblico ou não é bíblico. Considerando os elementos encontrados na oração do Pai Nosso, nós poderemos entender porque Jesus fala nisso sobre o seu ensinamento de oração. Quando você começa a olhar a oração do Pai Nosso, você vê a riqueza daquilo. Nós já trabalhamos, e eu disse para vocês, nós vamos retomar semana que vem também. No verso 8 ele fala, não vos associeis, pois a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade antes que lhe peçais. O Senhor sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Por quê? Porque Ele quer. O Pai, Ele quer que você vá a Ele e expresse o desejo do seu coração. Mesmo sabendo que o seu coração é um coração pecaminoso. O Espírito Santo, Ele vem e filtra a tua oração, levando ao Pai algo de uma forma que Ele possa receber de uma maneira agradável. Salmo 139, abre aí por gentileza. Salmos 139. Versos 4, 7 e 8. Salmos 139. Versos 4, 7 e 8. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O nosso Deus, além de onipotente, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Não há a possibilidade de você tentar falar com Ele sem a pureza de coração ou sem a busca da pureza de coração, porque Ele vai conseguir identificar. O salmista, ele fala algo que Jesus está apenas reforçando dentro desse texto bíblico. Sempre me perguntam se eu acho que a oração muda a mente de Deus. Não muda. Nós já tivemos um tempo de estudo no passado. Se você for lá no YouTube, você vai ver lá que nós passamos lá, 4, 5, 6 encontros falando sobre oração muda Deus. Não muda. Não muda. Não podemos dar informações novas a Deus. Não podemos corrigir os seus conselhos, mostrando que aquilo que ele decidiu está errado.
Deus não tem um plano B para ser colocado em prática. Eu tenho, você tem. Ele não. O que ele falou vai acontecer. Todas as suas promessas, todas as coisas que ele prometeu antes da fundação do mundo e que estão registradas nas Escrituras Sagradas vão acontecer. Hoje pela manhã nós falamos bastante sobre essa situação. Sobre a figura da ascensão do anticristo, sobre a figura da criação da moeda mundial, sobre a figura dessa condição que está toda sendo armada aí, para que você seja enrolado e aceita. As coisas que você tem que tomar cuidado como um pai de uma criança pequena, em que a criança pequena, se você colocar numa escola, diferentemente do que era anteriormente, ela está sendo cada vez mais doutrinada e catequizada. Cada vez mais. Deus não tem um plano B. Se for assim, por que as pessoas oram? Oramos porque a oração nos transforma. Quando você ora, você começa a ser transformado. Apesar de você não necessariamente ouvir a voz de Deus, você começa um processo de transformação. Isso é pedagógico. Então, toda vez que vocês trouxerem uma música nova, vocês têm que colocar no telão. Primeiramente porque a música não foi decidida agora. Eu, por exemplo, não cantei. Eu não sabia o que era. Quando você tem o estímulo visual, além da fala e da audição, você tem um aprendizado cada vez maior. Se o Moisés, lá na academia dele, ele simplesmente falar e não demonstrar, pode ser que as pessoas façam, mas elas vão fazer provavelmente de uma forma errada. Ele vai ter que corrigir. Porque a necessidade que nós temos de ter os nossos sentidos cada vez mais acurados e a gente vai pescando a coisa e vai aprendendo com aquela forma de agir. Então, quanto mais eu falo, mais eu fico expert naquilo. Então, o Felipe pregou há 2 semanas atrás. Se ele continuar exercitando isso, cada vez mais ele vai ficar o quê? Cada vez melhor em relação a isso. Porque ele está exercitando a leitura, a meditação, ele fala, ele ouve. E isso vai fazendo com que a pessoa ela seja cada vez mais capaz em relação às coisas do Senhor. Como abordar a Deus? Como chegar a Deus? As meninas, hoje não, né? Mas antigamente, para você conseguir chegar numa moça, você tinha que estar com uma boa aparência, você tinha que ter uma conversa legal, entendeu? Chegar e conversar e falar alguma coisa. Hoje não, mano, cara, as meninas mesmo. E aí, velho? Eu fico querendo, eu vejo a minha filha conversando. E aí, velho, como é que uma pessoa trata outro de velho? É um namorado falando para a namorada. E aí, velha? E eu, cadê o velho? Eu não consigo entender muito bem isso. Mas tem uma forma correta de você chegar a Deus, que é através da oração. A primeira coisa que você tem que entender é com quem você está falando. Não é o brother, não é o chapa, não é o legal, não é o cara, não é o velho. Não é que nem a Xuxa diz, o cara lá de cima. Não, é o Deus Criador. A segunda coisa que você tem que entender é quem você é. O miserável ser que você é. O pecador miserável. E aí eu volto a dizer, talvez pela última vez, que essa condição, o velho homem, não é justificativa para você pecar. E simplesmente uma condição de que você está declarando quão nécio, quão novo na fé você é, porque você não entendeu absolutamente nada. Saiba quem você é, para você poder entrar diante do Senhor. E por que você tem essa capacidade de entrar diante do Senhor, que não tem nada a ver com a sua beleza, com a sua capacitação ou com as suas ações sociais? Com muita frequência, as orações do povo de Deus são irreverentes. Ou seja, você não sabe o que você está falando. É aquela célebre frase, quando você encontra uma autoridade, a pessoa olha para você e fala, você sabe o que você está falando? E aí você fala, pô, quem é você? Será que é um policial? Será que é um juiz? Será que é alguma pessoa que tenha uma autoridade para estar falando dessa forma? Às vezes falamos com Deus como se Ele fosse nosso colega. Contudo, se Ele aparecesse diante de nós, como Ele é, não sobraria nada. Derrama a tua Shekinah, uma música que cantou-se muito há uns anos atrás. Shekinah é a manifestação da glória do Senhor. Se a manifestação da glória do Senhor ocorrer nessa igreja, não sobra nada. Pó, apenas. Porque a manifestação da glória do Senhor leva com que as pessoas fiquem constrangidas diante da sua própria pecaminosidade.
E as pessoas só não ficam porque elas não sabem com quem estão falando e eles não sabem quem são eles mesmos. Essa condição de você ser reverente deve ser a nossa postura quando nos colocamos diante do Senhor. Uma coisa eu aprendi nos Estados Unidos, e a gente vê no filme, quando acontece uma coisa, ele fala assim, oh my God, oh meu Deus. E aí quando eu falei isso, um rapaz lá que estava nos ajudando lá, ele falou assim, as pessoas que falam oh my God, na maioria são pagãos. Quem quer falar realmente essa expressão, fala oh my gosh, que é uma forma de você não dizer Deus de uma forma literal. Reverência em relação ao nome de Deus, mesmo dentro de uma expressão. As pessoas, elas não são reverentes em relação a Deus. E nós temos que tomar um cuidado grande em relação a isso. Muitos anos atrás, havia um barbeiro chamado Peter. Muitos anos atrás. Décadas. Quase séculos. Um dia, enquanto cortava o cabelo de um cliente, ele olhou para a frente e viu um homem entrando no salão. De imediato reconheceu como sendo um criminoso, por cuja vida se oferecia uma grande recompensa. Aquele homem se sentou na cadeira e falou, eu quero fazer a barba. Ele colocou a toalhinha lá, colocou a espuminha dentro da barba dele, pegou a navalha dele mais afiada, colocou no pescoço dele e pensou, se eu cortar, eu mato esse homem e vou receber a recompensa. Mas ele não fez isso. Aquele homem chamava-se Martinho Lutero. Ele era preso da igreja porque ele confessava Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele faz a barba daquele homem, depois ele ora para Lutero e fala, você pode me ensinar a orar? E Lutero, ele fala assim, posso. Eu vou escrever alguma coisa para você. E ele estava preso. Ele volta para sua cela e ele escreve um livro dizendo como orar. E ele pega 3 tópicos em especial, que são os 10 mandamentos, o credo apostólico, que não tem nada a ver com o católico romano, e a oração do Pai Nosso. Ele não quis dizer que devemos nos ajoelhar e ficar lendo a Bíblia em voz alta como oração, mas pode ser feito. Já falei com vários de vocês têm versículos diversos que eles estão prontos, como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode orar ao Senhor, chamando Ele como seu Senhor, pedindo que Ele satisfaça as suas necessidades? Sim. Segundo o Salmo 23, sim. Mas também você pode fazer de uma maneira diferente. Primeiramente, em relação aos 10 mandamentos. Ele escreveu no livro dessa maneira: Tu, Senhor, és aquele que tirou o povo da terra da escravidão do Egito. Tu és um Deus que se ofende tanto com todas as formas de idolatria, que nos proibiu de ter quaisquer outros deuses diante de ti, que nunca toleremos em nosso coração a presença de um ídolo que manche a glória que te pertence. Ele simplesmente resumiu: primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento e o quarto mandamento. É uma forma de você orar. Você pega um texto e você interpreta para você orar. É muito melhor do que você começar a tentar expressar, a fazer do seu coração, e você começar a trazer aquelas orações que são sem fim, que não tem sentido nenhum. A segunda coisa foi o credo dos apóstolos: quem de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo mais. E ele fez a seguinte oração dentro do livrinho dele para aquele homem: ó Senhor, sou tão grato, porque posso te chamar de Pai. E porque tu não és um pai impotente ou um pai abusivo, mas um pai todo-poderoso. Não há poder ou força nesse universo capaz de resistir ao poder da tua palavra. É pela tua palavra, ó Deus, que os céus e a terra foram feitos. E porque ele disse, haja luz e houve luz, a minha alma fica perplexa quando considero a obra das tuas mãos, o sol, a lua e tudo o que determinaste, e sou obrigado a perguntar, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? E aí ele pega o credo apostólico e ele soma com um versículo, ele faz uma oração muito legal. E a terceira delas, a oração do Pai Nosso. E volto a dizer, não há nenhum problema em você orar a oração do Pai Nosso. É melhor você orar a oração do Pai Nosso literalmente, meditando, do que você ficar inventando potoca. Ó Deus, não considerei santo o teu nome. Ele olha para o início da oração do Pai Nosso e ele fala, bom,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele identifica que ele não está fazendo isso. Ó Deus, não considerei santo o teu nome, pois não te considerei santo. Vivo em meio a um povo que não se importa em usar teu nome com reverência. Deus, sei que o teu reino e a tua vontade não serão concretizados nessa terra, como são no céu, até que ao menos eu venha a exaltar a majestade do teu nome, ou seja, que eu cumpra o meu papel. Então nós temos que aprender como não orar, mas também temos que aprender como nós devemos orar, para que nós não façamos orações sem sentido e que não tenham nenhum tipo de resultado. Muitos cristãos frustrados porque eles oram e não recebem nada, porque eles não sabem como devem pedir. Sempre usa esse exemplo. Você vai na padaria, está precisando de um pneu e chega lá na padaria e fala assim, eu quero um pneu 185/70 aro 14. O cara vai olhar para você e fala assim, você fez o pedido correto, mas aqui não é o local. Assim têm sido as nossas orações. A primeira instrução de Jesus em relação aos discípulos foi para que o nome do Pai fosse considerado santo e sagrado e que nunca fosse blasfemado, tomado em vão ou usado para amaldiçoar, e nós fazemos isso. Nós tomamos o nome santo de Deus em vão. Não com expressões, ó meu Deus, mas no nosso agir e no nosso falar. As pessoas sabem que você é um cristão. E você age como? Você fala o quê? Quando alguém passa na frente da sua casa e você está se alegrando com seus familiares, as pessoas olham pelas músicas que você ouve, pelas coisas que você bebe, pelo como você fala, eles identificam cristãos ou pagãos. É uma coisa que você tem que pensar. Eu não escarneço o nome de Deus através de palavras, mas eu faço através das minhas ações. As pessoas passam lá na frente da casa, entendeu? Você está lá com o teu solzão torado, o cara está querendo dormir, o cara trabalhar à noite, você não está nem aí, que nem os caras lá no boteco. Estão nem aí, se estão incomodando alguém. Isso é não glorificar o nome do Senhor. Pelo contrário, é trazer mácula ao nome do Senhor. Aquele povo daquela igreja lá, estou querendo dormir, estou querendo ver o Fantástico, estou querendo ver o jogo do Mengão, e eles não param de gritar. Isso não glorifica o nome do Senhor. Fora da instrução divina, você está lá no metrô, cansado, voltando do trabalho, indo para o trabalho, entra o cara no metrô e começa a ler a Bíblia, gritar e fazer um monte de coisa, aquilo incomoda, aquilo não glorifica a Deus. São formas de você fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado. Maldito crente, maldito Deus desse crente, ô praga. Como que você quer convencer as pessoas se você não age de uma forma cordial? Você sabia que nada revela melhor o estado da sua alma do que o que você fala? As palavras que saem da sua boca, no momento de ira, demonstram quem você é. Ah, foi sem querer, não foi. É aquilo que estava lá no teu coração, ele simplesmente foi exprimido que nem uma espinha, e você trouxe para fora tudo o que é de rancor, de amargura no seu coração. E é isso que você é, um amargo. Uma pessoa ruim de coração, que deve buscar a Deus para que haja cura no seu coração, para que mude. E aquele exemplo que eu dou, se você espremer uma esponja que foi imersa na água, tem que sair água, não pode sair outra coisa. Por que você se enche do Senhor e quando a situação ela te aperta, você expressa amargor? Expressa ódio, expressa ira, a coisa não saiu como você quer, e você grita com a pessoa no telefone, bate no telefone na cara, e você mostra que você acha que você manda em alguma coisa, e Deus olha para você e fala assim, você não entendeu nada. Aí você vai para a igreja e fala, quero te ver. Você vai ver o inferno, você vai ver o capeta, mas você não vai ver Deus. Talvez você veja Deus no inferno. Porque se você expressa esse amargor diante de pessoas que estão aqui na terra, porque as lutas e dificuldades, elas são apenas formas de Deus mostrar quem você é. Quando ele manda Abraão para matar o filho dele lá no Monte Moriá, ele só queria ver se Abraão ia ver quem ele adorava mais, se era Deus ou o filho dele. São coisas que Deus permite para que você tenha aquele estralo. Pô, pera um pouquinho, eu não sou tão santo assim. Por isso que a palavra de Deus diz, quando você
vier entregar sua oferta no altar, e você tiver alguma coisa contra uma pessoa, a pessoa tiver contra você, deixa a sua oferta no altar, vai se reconciliar com ela, conserta. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é quando não estiver chovendo, é o necessário o mais rápido possível. Casais, não se deixem pôr o sol sobre a sua ira. São todas formas de você dizer o quê? Eu glorifico a Deus. Eu estou em processo de tratamento. Eu tenho erros no meu coração, mas eu estou procurando mudar. Sei que cristãos são capazes de todos os tipos de pecado. Eu vejo pela minha vida. Mas não consigo entender como uma pessoa regenerada, ela pode usar o nome de Jesus em blasfêmias, em todos esses exemplos que eu te dei e outros mais. Como podemos adorar a quem nós temos o hábito de blasfemar? O que a sua boca diz sobre o estado da sua alma foi exatamente a condição do que o Alice falou na abertura dele. Eu não combinei com ele, ele não sabe o que eu ia escrever, eu não sei ele não sabia o que eu ia escrever, mas é exatamente isso. O culto, ele é algo que ele é orientado pelo Espírito Santo para trazer uma harmonia. Então, passa-se pela abertura em que o Alice ele vai ser direcionado pelo mesmo Espírito Santo, a menos que ele ou eu não formos instruídos pelo Espírito Santo, talvez pelo espírito de porco, aí vai dar divergência, mas tem que ser igual. Então ele vem falando sobre essa condição da alegria, ele vem falando sobre essa condição de você expressar a condição do seu coração, e eu estou falando novamente a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito. Jesus colocou isso no topo da lista. Se desejam orar por algo, diz ele, orem para que o meu Pai, o qual me enviou para redimir vocês, seja considerado santo, e mostrem reverência, adoração por ele, pelo seu nome, da mesma forma que os anjos no céu. Louvor que nós cantamos aqui. Eu não cantei porque eu não conhecia a letra. Por que os anjos declaram santo é o Senhor? Gente, está aqui escrito. Se você quiser vir olhar, você vai ver. O que o Felipe com Moisés, Carlos e a Raiane cantaram, ele está falando exatamente sobre isso. Da mesma forma que os anjos dos céus, que circundam o trono diariamente, cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você só vai conseguir descobrir isso estabelecendo um relacionamento com o Senhor. Vindo apenas à igreja, você não vai conseguir. Você vai ser um hipócrita, você vai ser um fariseu, mais nada que isso. Devemos aprender a orar e deixar para trás as orações infantis. O que são orações infantis? Oh Deus, abençoa a Aisla, abençoa o Nicolas, abençoa o Joaquim. Gente, nós temos muito mais a falar. Imagina o Nicolas chegando no cliente dele e o cliente fala assim: fala um pouco sobre os seus produtos. É legal, bonito, bom. Não vai vender nada. Nós temos que mudar a nossa oração de uma oração infantil para uma oração madura. Com esse exemplo, a gente vai fazer com que os pequenos, eles copiem aquilo que nós estamos fazendo e eles aprendam e eles façam oração. A gente acompanha na nossa reunião de oração, se você não sabe, nós temos uma reunião de oração às 20 horas na quarta-feira, tá? E a gente vê a evolução, por exemplo, da Ingrid, que ela orava, ela começava a engasgar, e a Ingrid lembra disso. Hoje ela pega o tema e ela vai orando. Por quê? É prática. Não tem essa de, eu faço... Não, a oração é uma oração que a gente busca orientação na palavra de Deus. O que nós não podemos fazer na oração? Nós não podemos usar expressões vãs, não sabendo o que nós estamos fazendo. Nós não podemos deixar de reconhecer quem Deus é e saber que nós não somos merecedores de estarmos diante de Deus. Amém, queridos? Amém. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, o nosso padrão, em que você pode e deve orar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso. Não entra nessa máxima de que eu oro, eu não rezo, é a mesma coisa. Isso é uma tolice criada para separar o catolicismo romano do protestantismo. São formas de você separar. E entenda que nós temos muito mais coisas que nos aproximam do que nos afastam. Muito mais. Há divergências, existem. Da mesma maneira que existem divergências entre Assembleia de Deus, Presbiteriano e Batismo. E nem por isso eles deixam de ser cristãos. Existem erros? Tente sanear e tente fazer da melhor maneira possível e ser o mais próximo de Jesus que você puder. Amém?
Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela palavra proclamada nesta noite, Pai. Gere em nós, Pai, um coração adorador, um coração, Pai querido, que busca falar contigo, que busca, Pai, te conhecer, que busca, Pai querido, expressar neste mundo perdido e em caos, quão maravilhoso Tu és, quão bendito Tu és, como Teu servo Filipe falou nos louvores, Pai. Esta grandeza e essa majestade que é imensurável a nossas mentes, Pai, mas que na Tua palavra diz que se nós formos santos como Tu és santo, nós poderemos Te ver. Não sabemos, Pai, como será esta forma de ver, mas nós estaremos diante do Senhor, podendo louvar, adorar e bendizer o Teu nome, Pai, como já tentamos fazer de maneira perfeita aqui na terra. Nos corrige, nos instrui, nos alimenta. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.